Desde tempos imemoriais, os anjos são representados como figuras etéreas e distantes, mas será que é só isso? Eles estão mais próximos de nós do que imaginamos, carregando mensagens cruciais do reino de Deus. Ignorar sua atuação é como silenciar um alerta importante no meio de uma tempestade. Eles são mais do que apenas imagens em vitrais, são mensageiros celestiais que influenciam diretamente nossa jornada espiritual. Quantas vezes você já se perguntou, e se os sinais dos anjos estivessem ao meu redor e eu não estivesse percebendo? Pois é sobre isso que precisamos refletir. O papel dos anjos não é um mero simbolismo. Eles agem como intermediários entre o divino e o humano, trazendo conforto, proteção espiritual e orientação. Há quem pense que eles são apenas personagens das Escrituras, mas eles continuam presentes, revelando o reino de Deus a cada dia. É impressionante perceber como até as menores coincidências podem ser toques desses mensageiros. Sabe aquele momento de intuição que mudou tudo? Talvez não fosse apenas intuição. Os anjos são descritos nas Sagradas Escrituras como guerreiros, guardiões e portadores da anunciação divina. Mas a sociedade moderna tende a racionalizar tudo, relegando-os ao campo do imaginário. E se eles fossem parte de uma realidade espiritual mais ampla, essencial para compreendermos nossa fé? É hora de abrir os olhos e entender a profundidade dessa atuação invisível. Acredite, há mais acontecendo do que podemos enxergar. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como esses mensageiros celestiais têm muito a dizer sobre o reino de Deus. Cada história, cada sinal e cada intervenção celestial é uma porta para compreender melhor nossa conexão com o Pai. Os anjos são criaturas espirituais criadas por Deus para cumprir missões específicas no grande plano de salvação. Eles não têm corpo físico, mas possuem uma inteligência e vontade extraordinárias, muito além do que podemos imaginar. Não são deuses, mas servos que refletem a glória divina, trabalhando incessantemente para levar as almas ao reino de Deus. Já parou para pensar que, mesmo sem vê-los, você pode estar sendo guiado por eles agora? Esses mensageiros celestiais não estão distantes de nossa realidade. Pelo contrário, eles atuam como protetores e guias, ajudando-nos a seguir o caminho da fé. Imagine-se em uma estrada cheia de bifurcações. Os anjos são como placas que indicam o trajeto certo, embora nem sempre percebamos suas mensagens. Mas para ouvir, é preciso silêncio e abertura espiritual. Você tem dedicado tempo para ouvir? Na doutrina católica, os anjos desempenham diferentes papéis, como o de guardiões pessoais. Cada pessoa tem seu anjo da guarda, um protetor individual designado por Deus. E se você cultivasse um relacionamento mais próximo com ele? Conversar com seu anjo, por meio de orações simples, pode ser uma maneira poderosa de sentir essa proteção espiritual. Que tal começar com uma oração ao acordar? Ao longo da história, os anjos têm sido mediadores do amor de Deus. Eles apontam para o reino e nos ajudam a vencer as distrações do mundo. Mas, se os ignoramos, corremos o risco de perder esses sinais preciosos. E por falar nisso, você sabia que na Bíblia há momentos marcantes em que os anjos transformaram completamente o curso da história? Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, os anjos desempenham papéis cruciais em eventos divinos. Um dos exemplos mais icônicos é o anjo Gabriel, que anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. Imagine a cena. Um simples sim dado por Maria mudou o destino da humanidade, e esse momento foi mediado por um mensageiro celestial. Que força essa anunciação divina possui até hoje! Além de Gabriel, encontramos outros anjos trazendo mensagens transformadoras. Lembra-se dos anjos que apareceram aos pastores na noite do nascimento de Jesus? Eles anunciaram a chegada do Salvador ao mundo, enchendo o céu de glória e esperança. Esses mensageiros celestiais não apenas transmitiam informações, mas renovavam a fé daqueles que os ouviam. Você já sentiu um chamado assim em sua vida? Outro momento marcante foi o anjo que confortou Jesus no Getsêmani, pouco antes de sua paixão. Esse gesto mostra que os anjos não apenas trazem anúncios, mas também oferecem força nos momentos mais difíceis. E, se eles fizeram isso pelo Filho de Deus, quem disse que eles não podem agir em nossos momentos de maior provação? A fé nos convida a acreditar nessa ajuda invisível.
Os anjos também estiveram presentes no anúncio da ressurreição, trazendo esperança aos discípulos. Ao proclamar que Jesus havia vencido a morte, eles reafirmaram o poder do reino de Deus. E isso nos leva a uma pergunta importante: será que, mesmo hoje, os anjos continuam trazendo mensagens de esperança? A batalha espiritual entre o bem e o mal é uma realidade invisível que se desenrola a todo momento. E quem está na linha de frente dessa luta? Os anjos. Liderados por São Miguel Arcanjo, eles enfrentam forças malignas que tentam desviar as almas do reino de Deus. Não é à toa que São Miguel é invocado como defensor contra Satanás. Já experimentou pedir sua intercessão em momentos de tentação? Os anjos não lutam apenas no plano espiritual. Eles também nos ajudam a resistir às tentações e a buscar a santidade em nossas escolhas diárias. Pense naquela decisão difícil em que você sentiu um impulso para fazer o que era certo, mesmo que fosse mais desafiador. Pode ter sido um anjo soprando em seu coração o caminho correto. Essas pequenas vitórias são parte dessa batalha maior. No livro do Apocalipse, encontramos uma descrição poderosa de São Miguel e seus anjos expulsando o dragão, símbolo de Satanás, do céu. Essa passagem não é apenas um relato do passado, mas um lembrete de que essa luta continua. Somos chamados a participar dessa batalha espiritual, fortalecendo nossa fé por meio da oração, dos sacramentos e da confiança na proteção espiritual. Mas a luta não é travada sozinha. Os anjos estão sempre ao nosso lado, armados com a força de Deus para nos guiar e proteger. E, falando em proteção, você já considerou como eles atuam em momentos de perigo? Às vezes, aquele livramento inexplicável pode ser obra deles. Os anjos estão profundamente presentes na vida da Igreja, especialmente na liturgia. Durante cada missa, no momento do santo, cantamos com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso não é apenas simbólico, é um momento em que a terra e o céu se unem em louvor ao reino de Deus. Já imaginou como seria visualizar esse coro celestial? Além disso, a oração ao anjo da guarda é uma prática comum que muitos de nós aprendemos ainda na infância. No entanto, quantas vezes a recitamos com real fé e atenção? Essa oração é um lembrete diário de que temos um protetor espiritual ao nosso lado. Que tal reviver esse hábito simples, mas poderoso, em sua rotina de oração? A tradição católica também nos ensina sobre a hierarquia dos anjos, como os serafins, querubins e arcanjos. Cada coro angélico tem uma missão específica, mas todos trabalham para a glória de Deus. Por exemplo, os serafins estão constantemente diante de Deus, enquanto os arcanjos, como Gabriel e Miguel, desempenham missões diretas na terra. Isso não é fascinante? Eles estão mais ativos do que imaginamos. Por fim, os anjos são constantemente lembrados na devoção dos fiéis, como no Rosário, que muitas vezes menciona o papel de Gabriel na anunciação divina. Essas práticas nos conectam à espiritualidade profunda que a Igreja nos convida a viver. Agora, como podemos tornar essas devoções mais vivas em nosso dia a dia? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina. Os santos da Igreja frequentemente testemunharam a presença dos anjos em suas vidas. São Pio de Pietrelcina, por exemplo, relatava a constante ajuda de seu anjo da guarda, que até mesmo carregava mensagens para pessoas distantes. Que relação íntima e prática com o reino de Deus, não acha? E o melhor é que essa mesma relação está ao alcance de todos nós. Outro exemplo marcante é o de Santa Faustina Kowalska, que viu anjos durante suas visões místicas. Eles não eram apenas observadores, atuavam como mensageiros celestiais, reforçando sua missão de propagar a misericórdia divina. Isso nos faz pensar: será que, em momentos de dúvida ou medo, os anjos também estão sussurrando mensagens de esperança em nossos corações? Os anjos também protegeram santos em situações extremas. Santa Joana d'Arc, por exemplo, ouvia as instruções de São Miguel Arcanjo, que a guiou na defesa de seu povo. Imagine como seria confiar tão plenamente em uma força espiritual, a ponto de arriscar tudo. Isso nos inspira a buscar essa mesma confiança em nossa caminhada. E, se os anjos ajudaram os santos em suas jornadas, por que seria diferente conosco? Os santos nos ensinam que não precisamos de visões extraordinárias para nos conectarmos com os anjos.
O segredo está na oração, na fé e na abertura para ouvir a voz de Deus por meio desses mensageiros celestiais. Mas como podemos nos abrir mais a essa experiência? Os anjos têm um papel fundamental na propagação do Evangelho. Eles são como embaixadores do reino de Deus, ajudando a espalhar a mensagem de salvação. Imagine os missionários que, em terras distantes e desconhecidas, sentem uma proteção inexplicável durante suas jornadas. Seria isso um sinal da ação angelical? Muitos acreditam que sim. Os mensageiros celestiais inspiram coragem em situações desafiadoras. Há relatos de missionários que enfrentaram perigos e se sentiram amparados por forças invisíveis. Não é incrível pensar que os anjos podem estar ajudando alguém a anunciar o reino de Deus neste exato momento? Isso nos faz refletir sobre como também podemos ser instrumentos dessa evangelização. Mas a ação dos anjos não se limita a grandes missões. Eles também atuam no cotidiano, ajudando pessoas comuns a viverem e compartilharem o Evangelho. Um exemplo prático. Quando você sente aquele impulso de falar sobre sua fé a alguém ou de convidar alguém para ir à missa, pode ser o toque sutil de um anjo. Será que estamos atentos a esses toques? Ao refletirmos sobre o papel dos anjos na evangelização, percebemos que eles são aliados poderosos em nossa missão cristã. Eles nos ensinam a importância de confiar em Deus e de espalhar sua palavra com coragem. Mas como reconhecer esses sinais em nosso dia a dia? Embora vivamos em um mundo cada vez mais cético, os anjos continuam ativos, enviando sinais de esperança e proteção espiritual. Alguns testemunhos falam de livramentos inexplicáveis, como acidentes evitados ou encontros aparentemente fortuitos que mudaram vidas. Você já passou por algo assim e se perguntou se era obra de um mensageiro celestial? Os anjos também podem se manifestar de maneiras mais sutis, como uma paz inesperada em momentos de ansiedade ou uma palavra encorajadora que chega exatamente na hora certa. Esses sinais nem sempre vêm em formas espetaculares, mas são lembretes de que o reino de Deus está ao nosso alcance. Para percebê-los, é essencial cultivar um coração atento e grato. Na cultura moderna, mesmo em meio à tecnologia e ao frenesi do dia a dia, há relatos crescentes de experiências com anjos. Muitos acreditam que esses mensageiros celestiais estão nos lembrando de voltar ao essencial, a fé, a oração e a busca por Deus. Será que estamos ouvindo ou deixamos o ruído do mundo abafar essas mensagens? Reconhecer os sinais dos anjos exige um olhar mais espiritual sobre a vida. Que tal começar a observar melhor as coincidências e os momentos de graça em sua rotina? Esses pequenos detalhes podem ser grandes mensagens. E, falando nisso, você sabia que há formas práticas de fortalecer essa conexão? Reconhecer a ação dos anjos começa com a oração. Dedicar alguns minutos do dia para conversar com seu anjo da guarda é uma maneira simples, mas poderosa, de se conectar com esses mensageiros celestiais. Não sabe por onde começar? Uma boa ideia é rezar a oração tradicional do anjo da guarda todas as manhãs. Outra forma prática de colaborar com os anjos é viver os ensinamentos do Evangelho. Quando agimos com amor, compaixão e justiça, estamos trabalhando ao lado deles para anunciar o reino de Deus. Já pensou que, ao ajudar alguém necessitado, você pode estar atendendo a um pedido divino trazido por um anjo? Além disso, estar atento às inspirações do Espírito Santo é essencial. Muitas vezes, essas inspirações vêm como sussurros em nossa consciência, guiando-nos para o bem. Isso nos lembra da importância de frequentar os sacramentos, como a confissão e a Eucaristia, que nos fortalecem espiritualmente e nos tornam mais sensíveis a essas mensagens. Por fim, é importante lembrar que os anjos não são apenas figuras distantes. Eles estão ao nosso lado, prontos para nos ajudar a trilhar o caminho do reino de Deus. Mas como podemos aproveitar ao máximo essa parceria divina? Para isso, precisamos de uma atitude de entrega e confiança, algo que vamos reforçar na conclusão. Os anjos continuam a anunciar o reino de Deus e a nos guiar no caminho da salvação. Eles nos mostram que a misericórdia e o amor de Deus estão sempre ao nosso alcance. E agora, cabe a você espalhar essa mensagem. Se este conteúdo te inspirou, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo que fortaleça a sua fé. Deus abençoe você!